História dos Hebreus, Flávio Joséfo, Parte 1. Livro 1. Capítulo 1. Criação do mundo. Adão e Eva desobedecem à ordem de Deus e ele os expulsa do paraíso terrestre. Gênesis 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Mas a terra não era visível, porque estava coberta de trevas espessas, e o Espírito de Deus adejava por cima delas. Deus ordenou em seguida que se fizesse a luz, e a luz apareceu imediatamente. Depois de ter considerado essa massa, Deus separou a luz das trevas. As trevas chamou noite, a luz dia, dando ao começo do dia o nome de manhã, e ao fim o de tarde. Foi ao primeiro dia que Moisés chamou um dia, e não o primeiro dia, por razões que eu poderia explicar, mas como prometi escrever sobre todas essas coisas em um trabalho especial, reservo-me para falar disso nele. No segundo dia, Deus criou o céu, separou-o de todo o resto e colocou-o por cima, como sendo o mais nobre. Rodeou-o de cristal e temperou-o com umidade própria para formar as chuvas que regam docemente a terra, para torná-la fecunda. No terceiro dia, tornou fixa a terra, rodeou-a pelo mar e fê-la produzir as plantas com as suas respectivas sementes. No quarto dia criou o sol, a lua e os outros astros e colocou no céu para lhe serem o ornamento principal. Regulou de tal maneira os seus movimentos e o seu curso que eles determinam claramente as estações e as revoluções do ano. No quinto dia, criou os peixes que nadam na água e os pássaros que voam no ar, e quis que formassem casais, a fim de crescerem e se multiplicarem, cada um segundo a sua espécie. No sexto dia criou os animais terrestres e distinguiu-os em sexos diversos, fazendo-os macho e fêmea. E, nesse mesmo dia, criou também o homem. Assim, segundo o que refere Moisés, Deus criou em 6 dias o mundo e todas as coisas que nele existem. No sétimo dia ele descansou e deixou de trabalhar as grandes obras da criação do mundo. É por esse motivo que não trabalhamos nesse dia e lhe damos o nome de sábado, e que na nossa língua quer dizer descanso. 2. Gênesis 2. Moisés fala ainda mais particularmente da criação do homem. Ele diz que Deus tomou do pó da terra, fez o homem e com a alma inspirou nele o espírito e a vida. Ele acrescenta que esse homem foi chamado Adão, que em hebreu significa ruivo, porque a terra de que ele foi formado era dessa cor, que é a cor da terra natural e a qual se pode chamar virgem. Deus mandou vir os animais, tanto os machos quanto as fêmeas, para diante de Adão, e este, o primeiro de todos os homens, deu-lhes os nomes que conservam ainda hoje. 3. Deus, vendo que Adão estava sozinho, enquanto os outros animais tinham cada qual uma companheira, quis também dar-lhe uma consorte. Para isso, quando ele estava adormecido, tirou-lhe uma de suas costelas, da qual formou a mulher. E logo que Adão a viu, percebeu que ela havia sido tirada dele e que era parte dele mesmo. Os hebreus dão à mulher o nome de Issa, e a que foi a primeira de todas chamou-se Eva, isto é,
mãe de todos os viventes. 4. Moisés narra em seguida como Deus plantou do lado do Oriente um delicioso jardim que cumulou de todas as espécies de plantas, entre elas 2 árvores, uma das quais era a árvore da vida e a outra a da ciência, que ensinava a discernir o bem do mal. Ele colocou Adão e Eva nesse jardim e mandou que cultivassem as plantas. O jardim era regado por um grande rio, que o rodeava completamente e se dividia em 4 outros rios. O primeiro desses rios, chamado Pison, que significa plenitude, e ao qual os gregos chamam Ganges, corre para a Índia e desemboca no mar. O segundo, que se chama Eufrates, e fora, em nossa língua, significa dispersão ou flor. E o terceiro, a que se chama Tigre ou Diglat, que significa estreito e rápido. Ambos desembocam no Mar Vermelho. O quarto, de nome Gion, que significa que vem do Oriente, é chamado Nilo pelos gregos e atravessa todo o Egito. 5. Deus ordenou a Adão e Eva que comessem de todos os frutos, mas lhe proibiu de tocar no da ciência, alertando-os de que morreriam se o comessem. Havia então perfeita harmonia entre todos os animais, e a serpente estava muito acostumada com Adão e Eva. Mas, como a sua malícia a fizesse invejar a felicidade de que ambos desfrutariam, se observassem a ordem de Deus e julgasse ela que, ao contrário, eles seriam vítimas de todas as desgraças se desobedecessem, tratou de persuadir Eva a comer o fruto proibido. Para melhor induzi-la, disse que o fruto continha uma virtude secreta, que dava o conhecimento do bem e do mal, e que, se ela e o marido comessem dele, seriam tão felizes quanto Deus. Assim a serpente enganou a mulher, e esta desprezou a ordem divina. Comeu o fruto, alegrou-se por tê-lo feito, e induziu Adão a comê-lo também. Ora, como era verdade que o fruto dava grandíssimo discernimento, eles logo perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Então tomaram folhas de figueira para se cobrir, julgando-se mais felizes do que antes, porque agora conheciam o que até ali haviam ignorado. Deus entrou no jardim, e Adão, que antes do pecado conversava familiarmente com ele, não ousou apresentar-se por causa da falta que havia cometido. Deus perguntou-lhe por que, em vez de sentir prazer em se aproximar dele, estava fugindo e se escondendo. Como Adão não soubesse o que responder, porque se sentia culpado, Deus lhe disse: Eu vos havia provido de tudo o que poderíeis desejar, para viver sem penas e com o prazer, uma vida isenta de qualquer cuidado, que teria sido ao mesmo tempo muito longa e feliz. Mas vós vos opusestes ao meu desígnio, desprezastes a minha ordem, e não é por respeito que vos calais, mas porque a vossa consciência vos acusa. Adão, então, fez o que podia para se desculpar, pediu a Deus que lhe perdoasse e lançou sua falta sobre a mulher, que o enganara e fora a causa de seu pecado. Ela, por sua vez, alegou que a serpente a havia enganado. Por isso Deus, para castigar Adão, por assim se ter deixado vencer, declarou que a terra não produziria mais frutos,
a não ser para aqueles que a cultivassem com o suor do rosto, e mesmo assim não daria tudo o que ela poderia se desejar. Castigou também Eva, estabelecendo-se que, por se haver deixado enganar pela serpente e atraído todos aqueles males sobre o marido, ela teria filhos com dor e sofrimento. E, para castigar a serpente pela sua malícia, condenou-a a rastejar pela terra, declarando que ela seria inimiga do homem. Depois que Deus impôs a todos o devido castigo, expulsou Adão e Eva daquele jardim de delícias. Capítulo 2. Caim mata seu irmão Abel, Deus o expulsa, sua posteridade é tão má quanto ele. Virtudes de Sete, outro filho de Adão. Gênesis 4. Adão e Eva tiveram 2 filhos e 3 filhas. O primeiro chamava-se Caim, que significa aquisição, e o segundo, Abel, que quer dizer aflição. Os 2 eram de temperamentos completamente opostos. Abel, que era pastor de rebanhos, era mais justo. Considerava que Deus se fazia presente em todas as suas ações e só pensava em agradar-lhe. Caim, ao contrário, que por primeiro trabalhou a terra, era muito mau. Buscava apenas proveito próprio. A sua horrível impiedade levou-o ao excesso de furor, a ponto de matar o próprio irmão. Eis a causa disso. Ambos resolveram oferecer um sacrifício a Deus. Caim dos frutos de seu trabalho e Abel do leite das primícias de seu rebanho. Deus demonstrou aceitar melhor o sacrifício de Abel, que era a produção livre da natureza, do que a oferta que a avareza de Caim dela havia tirado, quase à força. O orgulho de Caim não pôde tolerar que Deus tivesse preferido o irmão a ele. Matou-o e escondeu o corpo, esperando que assim ninguém tivesse ciência de seu crime. Deus, porém, a cujos olhos nada há de oculto, perguntou-lhe onde estava seu irmão, que não via há vários dias, pois antes eles estavam sempre juntos. Caim, não sabendo o que responder, disse primeiro que se admirava de também não ter visto ele mais. Todavia, como Deus insistisse, respondeu-lhe insolentemente que não era nem senhor, nem guarda do irmão, e que não se havia encarregado de cuidar daquilo que não lhe dizia respeito. Deus então perguntou-lhe como se atrevia a afirmar nada saber do que acontecera ao seu irmão, se ele mesmo o havia matado. E se Caim não tivesse oferecido imediatamente um sacrifício para acalmar-lhe a cólera, teria recebido naquele mesmo instante o castigo que seu crime bem merecia. Deus, no entanto, o amaldiçoou, ameaçou castigar os seus descendentes até a 7ª geração e expulsou-o. Porém, como Caim temesse que, andando errante, animais ferozes o devorassem, Deus o tranquilizou contra esse temor. Deu-lhe um sinal com o qual podia ser reconhecido e ordenou-lhe que se fosse. 7. Depois de haver atravessado diversos países, Caim estabeleceu residência em um lugar chamado Nod, onde teve vários filhos. No entanto, o castigo, em vez de torná-lo melhor, fê-lo, ao contrário, muito pior. Abandonou-se a toda sorte de prazeres e até usou de violência, apoderando-se de bens alheios para enriquecer-se. Reuniu homens maus e acelerados, dos quais se tornou chefe,
e os ensinou a cometer toda a espécie de crimes e de ações ímpias. Mudou a inocente maneira de viver que adotara no princípio, inventou os pesos e as medidas e substituiu a franqueza e a sinceridade, tão mais louváveis e simples, pela astúcia e pelo engano. Ele foi o primeiro a estabelecer limites para a divisão de propriedades e construiu uma cidade. Chamou-a Enoque, nome de seu filho mais velho. Rodeou-a de muralhas e a povoou. Enoque teve por filho Irade. Irade gerou Meujael, Meujael a Matusalém, e Matusalém a Lameque. Lameque teve 70 filhos de suas 2 esposas, Zilá e Ada, um dos quais, de nome Jabal, filho de Ada, foi o primeiro a morar embaixo de tendas e de pavilhões, levando uma vida de simples pastor. Jubal, seu irmão, inventou a música, o saltério e a harpa. Tubal-Caim, filho de Zilá, sobrepujava a todos os outros em coragem e força, e foi grande comandante. Nesse entretempo enriqueceu e serviu-se de suas riquezas para viver ainda mais suntuosamente do que até então. Ele inventou a arte de forjar e teve apenas uma filha, de nome Naamá. Como Lameque era muito instruído nas coisas divinas, julgou facilmente que sofreria a pena do assassínio de Caim, na pessoa de Abel, e disse-o às suas 2 mulheres. Eis como a posteridade de Caim chafurdou-se em toda a espécie de crimes. Não se contentaram em imitar os dos seus pais, mas inventaram outros. Entre eles havia assassínios e latrocínios, e os que não mergulhavam as mãos em sangue estavam cheios de orgulho e avareza. 8. Adão vivia e tinha 130 anos. A morte de Abel e a fuga de Caim fizeram-no desejar ardentemente outros filhos. E teve mesmo vários. Depois de viver ainda 800 anos, morreu na idade de 930 anos. 9. Seria demasiado longo discorrer sobre todos os filhos de Adão. Contentar-me-ei em dizer algo de um deles, de nome Sete. Educado junto de seu pai, deu-se com afeto à virtude. Deixou filhos semelhante a ele, que permaneceram em sua terra, onde viveram felizes e em perfeita união. Deve-se ao seu espírito e ao seu trabalho a ciência dos astros. Como os seus filhos haviam sido informados por Adão que o mundo pereceria pela água e pelo fogo, o medo de que essa ciência se perdesse antes que os homens a aprendessem, levou-os a construir 2 colunas, uma de tijolos e outra de pedras, e sobre elas gravaram os conhecimentos que possuíam. Se um dilúvio destruísse a coluna de tijolos, ficaria a de pedras, para conservar à posteridade a memória daquilo que haviam escrito. A previdência lhes deu bom resultado. E afirma-se que a coluna de pedra pode ser vista ainda hoje na Síria. Capítulo 3. Da posteridade de Adão até o dilúvio, do qual Deus preservou Noé por meio da arca, prometendo-lhe não mais castigar os homens com dilúvio. Gênesis 5. 7 gerações continuaram a viver no exercício da virtude e no culto do verdadeiro Deus, ao qual reconheciam por único Senhor do universo. Mas as que vieram em seguida não imitaram os costumes dos pais. Não prestavam mais a Deus a honra que lhe era devida, nem exerciam mais a justiça para com os homens, mas
se entregavam com mais ardor ainda a toda sorte de crimes, enquanto seus antepassados se haviam dedicado à prática de toda espécie de virtudes. Assim atraíram sobre si a cólera de Deus, e os grandes da terra, que se haviam casado com as filhas dos descendentes de Caim, produziram uma raça indolente, que pela confiança que depositavam na própria força, se vangloriava de calcar os pés à justiça e imitava os gigantes de que falam os gregos. Nota de rodapé. Nessa época, haviam duas raças distintas, a descendência de Sete e a descendência de Caim. Os expositores modernos, em sua maioria, concordam que os filhos de Deus, citados em Gênesis 6.2, constituíam a descendência de Sete, e os filhos dos homens, a descendência de Caim. Nota do editor. Pausa aqui, galera. Não é a minha opinião sobre isso. Porém, eu sigo a leitura do livro. Os filhos dos homens, os filhos de Adão e os filhos de Deus, na minha opinião, não eram humanos. Os filhos de Deus não eram humanos. Os filhos dos homens, sim. Esta é a opinião do narrador. Fim da nota de rodapé e da opinião do narrador. 11. Noé, entristecido pela dor de vê-los imersos nos crimes, exortava-os a mudar de vida. Mas quando viu que, em vez de seguir os seus conselhos, eles se tornavam cada vez piores, o temor de que o fizessem morrer com toda a sua família levou-o a deixar a sua pátria. Deus, que o amava por causa de sua probidade, ficou tão irritado pela malícia e corrupção do resto dos homens, que resolveu não somente castigá-los, mas exterminá-los completamente e repovoar a terra com homens que vivessem na pura inocência. Assim, abreviou-lhes o tempo da vida, reduzindo-o a 120 anos, inundou a terra de modo a parecer que ela havia sido tomada pelo mar, e fê-los todos perecer nas águas, com exceção de Noé. A este, para salvá-lo, ordenou que construísse uma arca de 4 andares, com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, que lá se encerrasse com a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas deles, e que levasse todo o necessário para seu alimento e também para os animais de todas as espécies, os quais ele deveria levar consigo, para conservar-lhes a raça. Isto é, um casal de cada espécie, macho e fêmea, e 7 casais de algumas. O teto e os lados da arca eram tão fortes que ela resistiu à violência das águas e dos ventos e salvou Noé e sua família da inundação que fez morrer todos os outros homens. Ele era o 10º descendente de Adão, de masculino em masculino, pois era filho de Lameque, que era filho de Matusalém. Matusalém era filho de Jared. Jared era filho de Maalalel, que tinha vários irmãos. Maalalel era filho de Cainã, e Cainã, filho de Enos. Enos era filho de Sete, e Sete era filho de Adão. 12. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Foi no 2º mês que os macedônios chamam Dius e os hebreus Maresvã, pois os egípcios assim dividiram o ano. Quanto a Moisés, ele deu, nos seus fastos, o primeiro lugar ao mês chamado Nisan, que é o xamântico macedônio, porque foi nesse mês
que ele retirou os hebreus da terra do Egito e por essa razão começou por esse mesmo mês a registrar o que se refere ao culto a Deus. No que se refere às coisas civis, no entanto, como as feiras e mercados determinados pelo comércio e empreendimentos semelhantes, não houve mudança alguma. Moisés registra que a chuva causadora do dilúvio geral começou a cair no dia 27 do segundo mês do ano 2256, depois da criação de Adão. A Sagrada Escritura faz o cálculo disso e anota com cuidado muito particular o nascimento e a morte dos grandes personagens naquele tempo. Nota de rodapé. Este trecho está inteiramente corrompido no texto grego e foi corrigido pelo que dizem os manuscritos. Fim da nota de rodapé. Adão viveu 930 anos e tinha 230 quando nasceu seu filho Sete. Nota de rodapé. Algumas idades nesse trecho diferem do relato bíblico porque seguem a cronologia da Septuaginta. O texto da Bíblia é baseado na cronologia hebraica. Nota do editor. Fim da nota de rodapé. Sete viveu 912 anos e tinha 205 quando nasceu seu filho Enos. Enos viveu 905 anos e tinha 190 quando nasceu seu filho Cainã. Cainã viveu 910 anos e tinha 170 quando nasceu seu filho Maalalel. Maalalel viveu 895 anos e tinha 165 quando nasceu seu filho Jared. Jared viveu 962 anos e tinha 162 quando nasceu seu filho Enoque. Enoque viveu 365 anos e tinha 165 quando nasceu seu filho Matusalém. Na idade de 365 anos, foi tirado do mundo e ninguém escreveu sobre sua morte. Matusalém viveu 969 anos e tinha 187 anos quando nasceu seu filho Lameque. Lameque viveu 777 anos e tinha 182 quando nasceu seu filho Noé. Noé viveu 950 anos, os quais, acrescentado aos 600 que já contava na ocasião do dilúvio, perfazem o número anteriormente assinalado de 2.256 anos. Foi mais conveniente para esse cálculo citar, como fiz, a época do nascimento desses primeiros homens, e não a de sua morte, porque a vida deles é tão longa que se estendia até a posteridade mais remota. 13. Gênesis 7 e 8. Deus então deu um sinal e livre curso às águas, a fim de inundarem a terra, e elas elevaram-se por uma chuva contínua de 40 dias, até 15 côvados acima das mais altas montanhas, e não deixaram nenhum lugar para onde o povo pudesse fugir ou salvar-se. Depois que a chuva cessou, passaram-se 150 dias antes que as águas se retirassem, e somente no 27º dia do 7º mês, a arca se deteve sobre o vértice de uma montanha da Armênia. Noé então abriu a janela, vendo um pouco de terra ao redor da arca, começou a consolar e a conceber melhores esperanças. Alguns dias depois, ele fez sair um corvo para saber se havia ainda outros lugares de onde as águas se tivessem retirado completamente e se ele podia sair sem perigo. O corvo, porém, achando a terra ainda toda inundada, voltou à arca. 7 dias depois, Noé fez sair uma pomba, e ela voltou com os pés enlameados, trazendo no bico o ramo de oliveira. Assim ele soube que o dilúvio havia cessado.
Após haver esperado outros 7 dias, fez sair todos os animais que estavam na arca. E ele também saiu com a mulher e os filhos, e ofereceu um sacrifício a Deus em ação de graças, e deu um banquete à família. Os armênios chamaram a esse lugar descida ou saída, e os seus habitantes apontam ainda hoje alguns restos da arca. Todos os historiadores, mesmo os bárbaros, falam do dilúvio e da arca. Dentre outros, Berose, caldeu. Eis as suas palavras. Abre aspas. Disse que ainda hoje se vêem restos da arca sobre a montanha dos Cordiens, na Armênia, e alguns levam desse lugar pedaços de betume, com o qual ela estava recoberta, e dele se serve como impermeabilizante. Fecha aspas. Jerônimo, egípcio que escreveu sobre as antiguidades dos fenícios, Minásias e vários outros disso falam também. Nicolau de Damasco, no 96º livro de sua história, menciona-o nesses termos, abre aspas. Há na Armênia, na província de Miniade, uma alta montanha chamada Baris, sobre a qual disse muitos se salvaram durante o dilúvio, e que a arca cujos restos se conservaram por vários anos, e na qual um homem se havia encerrado, deteve-se no cume desta montanha. Há probabilidade de que esse homem é aquele de que fala Moisés, o legislador dos judeus. Fecha aspas. 14. Gênesis 8 e 9. Com medo de que Deus inundasse a terra todos os anos, a fim de exterminar a raça dos homens, Noé ofereceu-lhes vítimas, rogando que nada mudasse na ordem estabelecida anteriormente e que ele não usasse tal rigor, fazendo perecer todas as criaturas vivas, mas se contentasse por ter castigado os maus, como seus crimes mereciam, e por ter poupado os inocentes, aos quais ele quisera salvar a vida. Pois, de outro modo, eles seriam ainda mais infelizes do que os que haviam sido sepultados nas águas, tendo visto com tremor tão estranha desolação e tendo dela sido preservados apenas para perecer mais tarde, de maneira semelhante. Assim rogava que Deus aceitasse o seu sacrifício e não mais olhasse para a terra com cólera, de modo que ele e seus descendentes pudessem cultivá-la sem medo. Construir cidades, desfrutar de todos os bens que possuíam antes do dilúvio e passar uma vida tão longa quanto feliz, como a de seus antepassados. Como Noé era homem justo, Deus atendeu a sua oração e concedeu-lhe o que pedia, dizendo-lhe que não fora o patriarca a causa dos que se haviam perdido no dilúvio, que eles só podiam acusar a si mesmos pelos castigos recebidos, e que se tivesse querido perdê-los, não os teria feito nascer, sendo mais fácil não dar a vida do que tirar após tê-la concedido. Que eles deviam, portanto, atribuir os castigos aos seus próprios crimes, que, em consideração à sua oração, não lhe serias mais tão severo no futuro. E que quando viessem tempestades e furacões extraordinários, nem ele nem seus descendentes deveriam pensar num outro dilúvio, pois ele não mais permitiria que as águas inundassem a terra. Contudo, proibia a ele e aos seus manchar as mãos no sangue, e ordenava-lhes que castigassem severamente os homicidas, e os fazia senhores
absolutos dos animais, para dispor deles como quisessem, exceto de seu sangue, do qual não podiam usar como do resto, porque no sangue está a vida. O meu arco, acrescentou, que vereis no céu, será o sinal e a garantia da promessa que vos faço. Isso disse Deus a Noé, e o arco apareceu no céu. Chamaram Arco de Deus. 15. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, na máxima prosperidade, e morreu com 950 anos de idade. Por maior que seja a diferença entre a pouca duração da vida dos homens de hoje e a longa duração da dos que acabo de falar, o que narro não deve passar por inverossímil. É que, além de os nossos antepassados serem muito queridos de Deus, e como a obra que ele havia feito com as próprias mãos, os alimentos de que se nutriam eram mais apropriados para conservar a vida, e Deus as prolongava, tanto por causa da sua virtude, como para lhes dar meios de aperfeiçoar as ciências da geometria e da astronomia, que eles haviam inventado. O que eles não teriam podido fazer se tivessem vivido menos de 600 anos, pois é somente após a revolução de 6 séculos que se completa o grande ano. Todos os que escreveram a história, tanto da Grécia como de outras nações, dão testemunho do que digo. Maneto, que escreveu a história dos egípcios, Berose, que nos deixou a dos caldeus, Moco, Estieu e Jerônimo, que escreveram as dos fenícios, dizem também a mesma coisa. Hesíodo, Hecateu, Auscalzila, Elânico, Éforo e Nicolau referem que esses primeiros homens viviam até 1000 anos. Deixo aos que lerem isto que façam juízo que quiserem. Capítulo 4. Nimrod, neto de Noé, constrói a Torre de Babel, e Deus, para confundi-los e destruir essa obra, manda confusão de línguas. Gênesis 10 e 11. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, nascidos 100 anos antes do dilúvio, foram os primeiros a deixar as montanhas para morar nas planícies, o que os outros não ousavam fazer, assustados ainda com a desolação universal causada pelo dilúvio. Mas o exemplo daqueles animou estes a imitá-los. Deram o nome de Sinar, a primeira terra em que habitaram. Deus ordenou que mandassem colônias a outros lugares, a fim de que, multiplicando-se e estendendo-se, pudessem cultivar mais terras, colher frutos em maior abundância e evitar as divergências que de outro modo poderiam ser suscitadas entre eles. Porém, esses homens rudes e indóceis não obedeceram e pelo seu pecado foram castigados, com os males que lhes sucederam. E Deus, vendo que o seu número crescia sempre, ordenou-lhe segunda vez que formassem novas colônias. Esses ingratos, porém, esquecidos de que deviam a Deus todos os seus bens e atribuindo-os a si mesmo, continuaram a desobedecer-lhe e acrescentaram à sua obediência, à sua desobediência, a impiedade de imaginar que era uma cilada que lhes armava, a fim de que, estando divididos, pudesse Deus mais facilmente destruí-los. Nimrod, neto de Cã, um dos filhos de Noé, foi quem levou a desprezar a Deus desta maneira. Ao mesmo tempo, valente e corajoso, persuadiu-os de que deviam unicamente ao seu próprio valor, e não a Deus, toda a sua boa fortuna.
E como aspirava ao governo e queria que o colhessem e escolhessem como chefe, abandonando a Deus, ofereceu-se para protegê-los contra ele, caso Deus ameaçasse a terra com outro dilúvio, construindo uma torre para este fim, tão alta, que não somente as águas não poderiam chegar ao cimo, como ainda ele vingaria a morte de seus antepassados. O povo insensato deixou-se dominar pela estulta convicção de que lhe seria vergonhoso ceder a Deus e começaram a trabalhar nessa obra com incrível ardor. A multidão e a atividade dos operários fez com que a torre em pouco tempo se elevasse a uma altura acima de qualquer expectativa. Mas sua debilidade fazia com que parecesse menos alta do que era de fato. Construíram-na de tijolos, cimentando-a com betume, para torná-la mais forte. Deus, irado com essa loucura, não quis, no entanto, exterminá-los, como fizera aos seus predecessores, cujo exemplo, aliás, lhe havia sido de todo inútil, mas pôs divisão entre eles, fazendo com que a única língua que falavam se multiplicassem num instante, de tal modo que não mais se entendiam. A confusão fez com que se desse ao lugar onde se haviam construído o nome de Babilônia, pois Babel em hebreu significa confusão. A Sibila assim descreve esse grande acontecimento. Abre aspas. Todos os homens que então tinham uma só língua construíram torre tão alta que parecia que ela se elevaria até o céu. Mas os deuses levantaram contra ela tão violenta tempestade que ela foi derribada e fizeram com que aqueles que a haviam construído falassem no mesmo instante diversas línguas. Isso foi a causa de que se desse o nome de Babilônia à cidade, que depois foi construída naquele mesmo lugar. Fecha aspas. Este eu também fala do campo de Sinar, onde Babilônia está localizada. Abre aspas. Disse que os sacerdotes que se salvaram dessa grande catástrofe com as coisas sagradas, destinadas ao culto de Júpiter, o vencedor, vieram a Sinar de Babilônia. Fecha aspas. Capítulo 5. Como os descendentes de Noé se espalharam pelos diversos lugares da terra. – 17. Gênesis 10. A diversidade de línguas obrigou a multidão quase infinita desse povo a dividir-se em diversas colônias, segundo Deus, por sua providência, os ia levando. Assim, não somente o meio da terra, mas também as margens do mar encheram-se de habitantes. Houve mesmo quem embarcasse em navios e passasse às ilhas. Algumas dessas nações conservam ainda os nomes dados por aqueles que lhes deram origem. Outras mudaram-nos e outras ainda, por fim, em vez dos nomes bárbaros que antes possuíam, receberam nomes que eram do agrado daqueles que nelas vinham a se estabelecer. Os gregos foram os principais autores dessa mudança, pois, havendo-se tornado senhores de todos esses países, davam-lhes nomes como bem desejavam. Impunham leis aos povos conquistados, usurpando, assim, a glória de passar por seus fundadores. Continua no próximo capítulo.